Olá, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje estamos conversando sobre os 362 anos de história de Jacareí, com a presença do professor e historiador Benedito Sérgio Lencioni e também do nosso colega aqui da TV Câmara, o jornalista Rodrigo Romero. Rodrigo, faça as honras aí de ser nosso convidado a abrir o bloco com o professor. Agora falando de história mesmo, de Jacareí, aquela polêmica sobre o Antônio Afonso ter passado por aqui ou não. Até que ponto é verdade que ele é o fundador da cidade ou não é o fundador? Para mim, ele não é o fundador. Vamos ter que mudar o hino, então, professor. Tem que mudar, né? O Antônio Afonso ganhou uma sesmaria aqui em Jacareí. Mas você não encontra em local algum informação que ele tivesse vindo aqui. Sesmaria é um terreno. Sesmaria é um terreno. É um terreno que o governo dava para as pessoas plantarem. Nessa altura da história, Antônio Afonso, ele estava onde quando ele foi agraciado com essa Ele propriedade? devia estar em São Vicente. São Vicente. São Paulo ou São Vicente. Porque eu encontrei numa enciclopédia portuguesa que o Antônio Afonso foi um dos fundadores, um dos primeiros povoadores de Florianópolis. É uma enciclopédia portuguesa que tem na Biblioteca Municipal. Eu pesquisando lá, Antônio Afonso, fui lá. E Antônio Afonso, em 1666, 1666, ele estava na ilha de Florianópolis, Santa Catarina. E consta num livro escrito por Piazza e os livros que eu localizei lá em Santa Catarina, ele foi realmente um dos primeiros povoadores de lá. Então nós não temos nenhuma informação segura que ele tenha estado aqui. Ganhar uma sesmaria é melhor que você ganhar um terreno em algum lugar, comprar um terreno em algum lugar e aquele terreno ficar lá. Certo? É isso. Traduzindo uma linguagem bem simples, é isso. Então de onde começa essa fama dele de ser o... Sempre se repetiu que o Antônio Afonso ganhou sesmaria aqui. Então todo mundo repetia sempre que ele foi o fundador de Jacareí. Não foi só ele que ganhou a sesmaria aqui, né? Foi ele e os filhos dele que ganharam a sesmaria. Qual que seria, então, professor, o mais provável aí da origem desse povoamento que vai gerar a nossa cidade? Eu até nesse livro que eu vou lançar, talvez nesse primeiro semestre, vamos ver ainda, ele já está concluído, eu estou trabalhando na parte das ilustrações, porque o livro dá muito trabalho, a pessoa pega o livro e não calcula o trabalho que dá para se chegar a ele impresso. Eu conto como é que, na minha imaginação, aí é uma parte da imaginação, como é que surgiu. Chegou uma família, parou nas margens do rio, subiu o barranco, esse barranco atrás da matriz, que é a ladeira B Prado, chamava Porto Geral. Aqui onde está a cama, aqui era o leito do rio, né? Aqui era o leito do rio. Subiu, gostou do local, ficou. O que aconteceu? Era uma parada. Jacareí era uma parada. Como a gente faz uma parada na estrada para se alimentar, como a gente faz uma parada no programa para fazer um comercial. É uma parada. Aqui as pessoas vinham de São Paulo, ou vinham do sul de Minas, ou vinham do Rio de Janeiro, paravam antes de atravessar o rio para se refazer do cansaço, para se beber água, para se alimentar, para fazer, enfim, o que precisava. E, aos poucos, foram ficando pessoas aqui. A minha amiga e historiadora Ana Luísa do Patrocínio, nós estamos toda semana trocando ideias sobre a história, porque ela é formada, mestre, porque ela já defendeu tese, tudo, e eu sou curioso. Não tenho formação histórica, a não ser como autodidata. E, naquela época, o que costumeiramente se fazia era um grupo de pessoas saíam de onde estavam e se aventuravam pelo interior do Brasil, achavam um local bom, assentavam e permaneciam ali e acabavam formando uma vila, uma freguesia, uma vila, etc. Aqui em Jacareí, nesse comecinho, para as pessoas entenderem, eu pus que era uma família, um casal que chegou de barco, desceu, gostou do local, ficou, e aí com a passagem das pessoas por aqui, alguns foram ficando e foram formando uma pequena povoação.
Até que em 1653, então seriam 361 anos, não os 362, o que aconteceu? As mães estavam preocupadas porque não tinha padre. Se não fosse vila, não podia ter padre. Tinha nas aldeias, mas naquela povoaçãozinha não tinha padre. Então, o que aconteceu? As mães preocupadas forçaram os maridos, vamos dizer assim, forçaram entre aspas, forçaram os maridos, que fosse a Mogi das Cruzes, porque Jacareí pertencia a Mogi das Cruzes, pedir que se criasse, que se viesse um padre para cá. Por quê? As mães eram temerosas, católicas, eram temerosas dos filhos morrerem pagão. Então, morrendo sem batismo, ir direto para o inferno, né? É o pensamento antigo das pessoas que creem, é esse, tem que batizar as crianças. Nesse sentido, então, elas forçaram os maridos a saírem daqui, ir a Mogi das Cruzes, para tomar providência de ter padre. Porque elas não queriam que os filhos morressem pagão. E a mortalidade sempre foi grande, né? A mortalidade infantil. Aí que eles foram, no dia 21 de novembro de 1652, esse grupo... 53, né? 1653, saíram daqui, foram a Mogi das Cruzes. Quem comandava esse pessoal era Diogo de Fontes. Foram lá em Mogi, conversaram com as autoridades. As autoridades vieram no dia seguinte, 22 de novembro, viram o local, aprovaram que dava bem para ser uma vila aqui e criaram a vila. Então, aí que surgiu Jacareí. Onde está o Antônio Afonso? E por que veio... Por que antes não é considerado a fundação, então, 1652? Por que tem esse um ano de intervalo aí? Porque todas as pessoas, até os historiadores mais antigos, todos eles sempre disseram que quem fundou Jacareí foi Antônio Afonso, em 1652, que é a data da Carta de Sesmaria. Uhum. É a data da Carta de Sesmaria. Entendeu? Então, quando comemora o 3 de abril, todo ano acontece isso, todo mundo fica pensando que 3 de abril é a data da fundação. Estão comemorando aí a Sesmaria do Antônio Afonso. E também não sei a data, né? Porque eu tenho a Sesmaria, o arquivo do município aqui tem uma fotocópia, mas está toda comida de bicho. Não dá para ler, você não consegue extrair dali, daquele documento, nada. Então, no que eu me pego? Jacareí foi fundada por essas pessoas, esses moradores, esses primeiros povoadores. Eles é que quiseram formar uma vila. Antes era um terreno baldio, vamos dizer assim, pastagens e campos, uma terra virgem. E nessa relação não tem nenhum Antônio Afonso, nem o Antônio Afonso, nem o Francisco, Estevão, Bartolomeu e um que tinha o nome do pai. Antônio Afonso, eram 4 filhos. Não tem nenhum deles. 1666 não está distante de 1652. Não é isso? Ele ganhou em 1652. Em 1666 ele estava lá em Florianópolis. Né? E não há nada, nenhum documento, nada que prove que ele esteve aqui. Ele veio aqui. Não existe nenhum assentamento. Mas existe uma ata, e essa ata eu tenho cópia, tem no Arquivo do Estado de São Paulo, da ata da fundação da vila. Quem quis, quem desejou, quem batalhou para que fosse uma vila, fosse um local reconhecido, foram esses moradores. Não foi Antônio Afonso. Professor, isso é muito interessante porque isso mostra um pouco a fragilidade das nossas fontes de pesquisa, né? A história muitas vezes se baseia na história oficial, nos documentos, e esses documentos, eles são fruto de interesses também de uma época, né? Políticos. Então, quando o senhor fala que provavelmente Jacareí foi fundada por pessoas aí comuns, né? Trabalhadores que tentavam se fixar, que a gente chama de microhistória, né? A história das pessoas, né? Até que ponto a gente... Jacareí não precisaria... Então, admitir que a sua história começa aí, né, que tem até muito a ver com o presente da cidade, uma cidade de trabalhadores hoje, uma cidade de pessoas. Porque é interessante, esses
cujo nome nós possuímos, não temos nome de nenhuma mulher. Porque as mulheres é que forçaram os maridos a ir. Então, quem assinou as atas, quem esteve presente, são citados nas atas. Quem conta a história são os vencedores, são quase os homens, sempre também, né? São os homens. Mas quem motivou foram as mulheres. Porque elas queriam que tivesse padre para elas assistirem missa, os atos religiosos e especialmente o batismo das crianças. Então nós temos, são 32 ou 33 pessoas cujos nomes nós dispomos. Esses são os fundadores de Jacareí. Existe então uma relação com essas... Existe sim. Fundadoras também, né? Então, nesse livro que eu vou publicar, eu vou pôr o nome de todos eles. Entendeu? Porque é interessante que as pessoas saibam. E será que a gente consegue chegar nessa árvore genealógica, chegar ao... Aí é outro trabalho penoso, né? Alguma coisa eu já andei atrás, levantando, mas você sabe que a gente tem um limite de tempo, né? O meu tempo está meio esgotando. Então não há possibilidade de você fazer coisas pensando muito para frente. Mas é uma pesquisa muito interessante. Tem o nome de todos eles, né? Alguns vieram lá de Mogi. O Diogo de Fontes tinha a casa de Mogi. Entende? Certamente, aí a gente está... Que era o caminho para o mar também, né, também. professor? Daqui era por aí que... Apesar que a revolta da dos... região de Mogi também podia descer por lá. Por Bertioga, lá... etc. Né? Mas é muito interessante e sempre leva a gente a ficar, às vezes, sonhando, né? Você poder levantar essas informações e reconstituir um momento histórico. Isso é muito importante. E é uma aventura para quem escreve, né? Penetrar por esses caminhos ignotos. Esse é o que o senhor vem se dedicando, então, nos últimos tempos, recontar essa história da... Recontar essa história. Porque acontece, voltando à sua pergunta inicial, acontece o seguinte: as pessoas acham às vezes mais fácil repetir o que o outro falou do que fazer uma análise, demorar ou ficar temeroso de contestar uma coisa, não é verdade? A mesma coisa aconteceu em Pindamonhangaba, quando o professor Valdomiro de Abreu já faleceu, foi até professor, diretor aqui em Jacareí, mas é de Pindamonhangaba. Ele escreveu um livro, Tempo e Face, sobre Pindamonhangaba, um livro muito bom, muito excelente. E ele também contestou o fundador de Pinda. Foi daí que me despertou essa ideia, mas por que também Jacareí fala em Antônio Afonso? Até que ponto foi? Aí que eu enveredei para esse caminho de tentar buscar informações a respeito do Antônio Afonso. Foi motivado mais pela conversa que eu tive com o Valdomiro, que é um professor extraordinário, professor português. Se fosse, por exemplo, aprovado ou provado, né, que o Antônio Afonso sequer passou por aqui, teria que se mudar várias coisas na cidade, né? Hino, várias coisas. Mesmo o meu primeiro livro, que é aquele Capa Dura, ele fala em Antônio Afonso. Então, na história, você tem que pesquisar e, às vezes, você chega num ponto que você tem que rever aquilo que você falou. Você tem que pegar um caminho para... Ou você certifica que aquilo é real ou que houve uma falha. Entendeu? Ou falha de pesquisa. Naquele tempo eu não tinha toda a experiência que foi adquirindo ao longo do tempo. Né? Bom, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo o professor e historiador Benedito Sérgio Lencioni e também o jornalista Rodrigo Romero. Estamos conversando um pouco sobre a história de Jacareí, que comemora aqui no mês de abril 362 anos. Vamos para o intervalo e já voltamos.